Fala galera, beleza? Mais um videozinho aí do canal, mostrando aqui pra vocês. Não sei se vocês viram, eu fiz um shorts aí de uma poti, né? Que eu tô querendo fixar ela, né? Só que não simplesmente fixar ela, eu vou modificar a geometria do quadro, né? Então até eu fiz algumas medições aqui, algumas marcações aqui, né? De onde eu vou cortar e como que vai ficar. Então deixa eu explicar para vocês aqui o que eu tô pensando em fazer. Esse top tube aqui, que ele é inclinado para baixo assim, é quase outro down tube. Eu vou colocar ele reto aqui. Daqui do head tube para cá pro seat tube. Vou colocar ele reto. Vão imaginando aí, tá? Vou diminuir o tamanho do seat tube. Então até fiz aqui a marcação mais ou menos de onde que ele vai ficar. Ele vai diminuir isso aqui, ó. Então essa parte aqui de cima vai sair, tá? 43,2 centímetros, dá mais ou menos 17 polegadas aí, que é um quadro pro meu tamanho e atende todo mundo aqui dentro de casa, né? E não fica tão grande para minha esposa, nem fica tão pequeno para mim. Eu tenho 1,74 m, então vai ficar perfeito para mim e não vai ficar grande para minha esposa. Minha esposa tem 1,66 m, então acho que vai ficar legal, né? Tá. Feito isso, eu vou diminuir, eu vou ter que cortar aqui, né? O seat stay. E vou ter que abaixar ele, que ele vai diminuir, ele vai cortar bem aqui. Então eu vou ter que baixar o seat stay pra cá. Só que eu só vou poder baixar o seat stay quando eu colocar o top tube no lugar. Porque eu não sei, pelo menos assim eu penso, né? Porque eu não sei como é que vai ficar a altura, né? Se ele vai ficar reto, se não, se ele vai ficar inclinado para cima ou para baixo a partir do seat tube, enfim, né? E a vantagem desse quadro aqui é que daqui para cá, daqui para cá, a gente pode cortar onde a gente quiser para poder regular a altura dele, né? Que ele vai descer, né? Para regular o quanto que ele vai descer. Porque o que importa mesmo para caber o pneu 700 é essa distância daqui até a gancheira, né? Mesma coisa aqui eu vou diminuir um pouquinho também. Acho que esse espaço aqui eu vou diminuir. Eu vou cortar certinho aqui onde tem a chapa, né? E vou diminuir aqui, vou topar ele aqui, tá? E feito isso, eu espero que dê certo, né? Eu vou trocar o head tube. Eu vou trocar o head tube para colocar um garfo oversize. Porque eu tô encontrando uma dificuldade muito grande de conseguir achar garfo para um pneu maior. Não sei se vocês já sabem, mas eu moro no interior. Eu moro no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha bem pequenininha, próxima à Água Boa. E aqui, às vezes, a gente pega uma estradinha de chão, né? O asfalto não é lá essas maravilhas e tal, né? E mais por conta de estrada de chão. E é por isso que eu opto por usar na minha fixa o pneu 700 por 42, né? Inclusive eu tava usando o Levorin Ciclocross, que ele é um pneu urbano, mas tem uns cravinhos nele, então se você pegar uma terrinha, uma areiazinha, fica legal. A galera usa muito pra gravel, né? E ele roda bem no asfalto, tá? E este head tube aqui, voltando aqui ao head tube, né? Esse head tube aqui eu vou substituir por este aqui. Por este aqui, que ele tem 34 milímetros
de diâmetro interno. Então vai caber um garfo oversize nele, né? Tá do tamanho desse aqui, só que esse aqui eu vou cortar ele para colocar em outra bicicleta que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu colocar esse aqui. Galera, já adiantando aí, se inscreve no canal aí, dá uma moral. Dá uma moralzinha pra gente aí, porque tá osso, né? E agradecer aí meus 20 e poucos inscritos aí do canal. Um abraço a todos eles. Então vamos lá. Essa bicicletinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Tomara que dê pra ver legal. Tá na sombra. Essa bicicletinha aqui, eu fiz amizade com um senhor que ele tem uma bicicletaria aqui na região, né? Aliás, a única bicicletaria que tem aqui na cidade é a dele, o Zete. Mandar até um abraço pro Zete. Zete, um abraço, meu amigo. Obrigado. Então, ele tava com esse quadro jogado lá. Esse quadro é de uma bicicleta Fischer Flex. Eu nunca vi. Mas ele é bem anos 90, né? Ele, né, remete ali um pouco anos 90. Fiz algumas modificações nela, né? E eu vou falar pra vocês aqui o que eu fiz. Bom, os pneus dela são o Levorin Cyclocross, né? Eu coloquei aro 700, tá com aro 700, né? E tô usando o Levorin Cyclocross que tava na minha Monarch 10, né? Que eu desmontei minha Monarch 10, depois eu vou falar pra vocês por quê. Bom, coloquei os pneus, o quadro dela, veio o quadro, o garfo dela era aquele garfo tipo sandal, daquelas sandal, sabe? Então o pneu não cabe, não cabia, ficava esfregando bem ali o vão de roda era muito curto, né? Ele ficava passando aqui, ele encostava aqui, né? Então não dava pra usar. Daí eu coloquei esse garfo aqui, que é de uma outra potia ali, que eu tenho ali, que eu acabei destruindo ela para fazer um reboque. Depois vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês o reboque, tá? E eu tive um problema aqui, porque o que acontece, o head tube dela aqui é 10 centímetros só, né? E a espiga desse negócio aqui, eu acabei de falar o nome, meu Deus do céu, esqueci. Do garfo, desculpa. Do garfo, ela tem 15 centímetros. Só que a rosca dela acaba bem aqui, ó. Então não dá pra apertar. Não dá aperto. Daí o que eu fiz? Eu montei aqui normal, coloquei a pista, o colar de esferas, né? Esses copos aqui, tem gente que chama de copo, tem gente que chama de bacia, sei lá, essa peça aqui. Encaixei e coloquei normal. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui a parte de cima. Deixa eu mostrar aqui. Coloquei aqui a parte de cima, né? Do movimento de direção. Coloquei as esferas e por cima das esferas eu coloquei outra pista. Outra pista, que é essa pecinha que vem aqui embaixo aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente chama de pista. Eu peguei a pista e coloquei aqui por cima, de modo que ela girasse. Entendeu? Se colocasse uma estrelinha aqui dentro, talvez, não sei, talvez dava até para fazer uma headset. Eu acho que dava, né? Porque ela não perdeu o movimento, ficou bom. Ficou normal o movimento dela. Ficou perfeito, né? Aí, o que eu fiz? Para apertar a pista, eu coloquei essa peça aqui, que é de rosca, né? Que normalmente vem essa peça aqui, o colar de esferas e essa outra aqui. Aí você aperta, né? E coloca essa outra aqui, tá tudo certo. Ainda tem uma outra que chama... Tem uma outra arruela que ela tem ela entra no trilho aqui do garfo. O garfo tem um risco aqui, aí você coloca no trilho que ela é tipo uma espécie de trava-rosca, né? Aí coloquei. Aqui eu fiz um adaptador. Eu fiz um adaptador para colocar esse guidão nessa medida, essa mesa para garfo de 1/8, garfo oversize, tá? O que eu fiz? Eu peguei a espiga
de um garfo oversize, cortei ela do tamanho que eu queria e peguei aquelas mesinhas de bicicleta standard, né? Cortei aquela parte que pega o guidão e soldei ela por dentro do pedaço da espiga. Então ela ficou 1/8. Aí eu consegui colocar esse avanço aqui, tá? Aqui até que não soldei aqui em cima, vou soldar aqui em cima, vou desmontar aqui tudo, tá? E vou soldar aqui em cima, beleza? Então, vamos lá. Pé de vela, eu coloquei o pé de vela que tava na fixa, né? Na Monarch 10 fixa, né? Então o pé de vela, tá o pé de vela dela. Esse pezinho aqui, esse descanso aqui, eu consegui lá na bicicleta do meu amigo, na bicicletaria do meu amigo, né? Comprei dele lá. Ele me deu o guidão e o avanço. Me deu a garupa, porém essa garupa aqui ela não servia nessa bicicleta. Daí eu tive que fazer outra adaptação. Aí o que eu fiz? Outra adaptação que eu fiz, vamos lá. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui? Essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui é da Puti. É da Puti. Desse quadro aqui, é essa peça aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei daqui, da outra que eu tenho, do outro quadro que eu tenho, cortei daqui e soldei de um lado e de outro. Fiz as medições, fiz as marcações e soldei, né? Aí aqui eu passei uma massinha para dar um acabamento melhorzinho e tal, e passei um preto fosco por cima. E essa parte aqui é para aquelas bicicletas que tem aquela rosca aqui, entendeu? Aqui em cima, aqui no sit stay. Tem um furinho aqui no sit stay, tem uma bucha que tem uma rosca. Aí você rosqueia ela, parafusa essa peça aqui. Então ela não ia caber, né? Primeiro, que não tinha um negócio. E segundo, que essa haste aqui, ela não ia chegar até aqui. E mesmo que chegasse, eu tava com a intenção de colocar um freio a disco, né? Então vai ser outra modificação que eu fiz aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse freio a disco aqui é o seguinte. Tá vendo essa peça aqui? Essa peça aqui é daqueles adaptadores que você prende no eixo e ele vem uma abraçadeira e você parafusa essa abraçadeira, né? Por um tempo ele funciona legal, mas depois ele frouxa e fica ruim e tudo mais, né? O que foi que eu fiz? Eu montei o freio, montei a roda, coloquei o disco, fiz tudo direitinho como tem que ser. Coloquei no lugar a roda com o disco e com o freio, né? Depois eu vim e coloquei esse adaptador. Ele estava inteiro ainda, né? Aí fiz as marcações, as medições, né? Vi onde eu tinha que cortar ele. Aí cortei e soldei aqui. Mas eu soldei de modo que eu mantive as furações daqui da gancheira, entendeu? Caso precise para alguma coisa, as furações da gancheira então ainda estão no lugar. E o freio ficou bom, cara. Esse freio Paco aqui, ele... Tem gente que diz que não presta, que é isso, que é aquilo. Mas eu vou falar pra vocês, tem um freio da Absolute, aquele mais de entrada da Absolute, é o mesmo freio, só muda o nome. Só muda o nome. Tudo é igual, tudo. Exatamente tudo é igual. Só vai mudar o nome. E ele custa, sei lá, 30% mais barato, entendeu? Então assim, é um freio excelente? Não, é um freio mais ou menos. Ele é um freio mais ou menos, mas ele tá funcionando bem bom, né? Até depois eu trocar ele por um outro melhor, né? Então é isso aí. Canotezinho da Absolute, né? Com o carrinho. E o banco foi o que tava na Monarch 10. Inclusive esse canote aqui era o canote que tava na Monarch 10, né? Deixa eu passar pelo lado de cá. Catraquinha 16, ela tá single, né? Depois eu pretendo colocar
um câmbiozinho nela, uma marcha, não sei de quantas velocidades ainda. Não sei, porque essa aqui vai ser o pau pra toda a obra. Por isso que ela tem bagageiro aqui. Eu vou colocar um reboque nela aqui, vou fazer uma carretinha. E tô querendo fazer também um engate para poder puxar a bicicleta do meu filho mais novo, né? Tipo aqueles... não sei como é que chama. Tem uns que tem uma haste que vem do canote. Aí você prende no head tube da bicicleta do guri, aí vai puxando e tal, e fica legal. Só que eu vou fazer uma espécie, uma adaptação para que ele sirva tanto para eu rebocar o meu filho, como para eu rebocar uma carretinha, tá? E a relação tá 16:44, né? É a relação que eu usava na fixa, né? Então eu tô acostumado com ela já. Pedalzinho de nylon, daqueles mais baratinho que tem, né? Esse cubo aqui é da Absolute. E aquele lá é um Yamada, né? Essa roda aqui é um Absolute Slide. E essa aqui é essas genéricas, vamos, que vem aí, né? Não sei que marca que é, né? Então é isso. E que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, a respeito da Monarch 10. Desmontei ela. Por que eu desmontei ela? Ela tava dando muito ponto de ferrugem. Muito ponto de ferrugem, e ela tem uns defeitos no quadro. Tipo de corrosão, tá até aqui o quadro, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui esses furinhos? Isso aqui é devido à corrosão, ó. Isso aqui é devido à corrosão. Ela tem esses furinhos por toda parte. E eu pintei ela de branco. Não que eu quisesse ser branco, que fosse branco. Eu pintei ela mais pra proteger, né, o quadro. E ela tá com muita marca de corrosão e tem alguns lugares que está estourando a pintura. Eu passei aquele produto, um produto que chama TF7, TF4, uma coisa assim. Que ele é um fundo de pintura, protege contra ferrugem e é um fundo de pintura também. Só que não ficou 100% não. Talvez seja por conta da aplicação que eu não fiz direito. Tá vendo aqui, ó? Outro pontinho de ferrugem aqui. Deu até um furo aqui, tá vendo? Claro, fez foca. Vou botar mais pra claro aqui. Ó. Bem aqui, ó. Deu até um furinho no quadro, né? Aqui o chainstay dela tá bem deteriorado. Tá vendo? Então eu desmontei para ver se eu consigo reformar ela, passar uma massa, dar um primer para poder ficar legal, tá? E no mais é isso. O movimento central. Vou falar para vocês a respeito do movimento central. O movimento central eu soldei ele, galera. Aquela bucha que eu tinha falado para vocês, que eu fiz o vídeo e tal, um monte de gente comentou no vídeo a respeito da bucha. Eu soldei ela. Por que eu soldei ela? Tava folgando? Não tava folgando, não frouxou, não saiu, não soltou, não girou, nada. Ela ficou perfeita no lugar. Mas, na junção aqui da bucha com o quadro, na junção da bucha com o quadro aqui, deixa eu botar claro aqui, por aqui, tava dando uns pontinhos de ferrugem, né? Aí por isso eu resolvi soldar, né? Pra ver se eu acabava com esses pontos de ferrugem. Aí eu passei uma massinha aqui, deixei uns dias ali, não mexi mais e vou lixar pra poder dar um acabamento legal, né? Esse lado aqui tá quase pronto. Só dar uma lixada aqui pra poder fazer essas bordas e vai ficar legal. Aí eu vou montar ela de novo. Depois que eu fizer tudo isso, preparar esse quadro todinho, entendeu? Aí eu vou montar ela de novo. E eu tô com uma ideia de diminuir esse quadro. Eu vou conversar com as pessoas. Coloquem aí nos comentários aí do vídeo, né? O que vocês acham de eu diminuir esse quadro, né? Porque ele é um quadro grande pra mim. Ele tem 21 polegadas de city tube, né? E pra mim ele tinha que ter 17.
Então ele fica muito grande pra mim. E aqui também é muito comprido. O top tube é muito comprido. Então eu fico muito pra frente. Por mais que eu mude a mesinha, coloque uma bem pequenininha, ainda assim eu fico muito pra frente. E aqui, por conta da altura do city tube, do tamanho do city tube, eu de todo jeito, ou eu fico com a perna muito esticada, ou eu fico com a perna pouco esticada. Eu não fico numa posição confortável, né? Por causa da minha altura. Ela é um quadro 21, né? Falando em polegadas, né? Ela tem 21 polegadas daqui pra cá. Ela é muito grande pra mim, né? E assim, eu pedalava bem com a pontinha do pé mesmo, bem com a pontinha do pé. Às vezes pra parar, não tava usando firma-pé, aí ficava mais complicado. Então é isso aí, galera. Se inscreve aí. Se inscreve aí no canal, dá essa força. Tem uns projetinhos aí pra fazer, né? Tem a finalização da Monarch 10, tem a construção da Poti e tem alguns upgrades que eu vou fazer nessa aqui, né? Que trocar o RedTube, também vou trocar o RedTube dela, vou colocar esse aqui, esse tubo aqui que um amigo meu me arrumou, que ele tem 34 milímetros de diâmetro externo, dá para colocar um oversize nele com a caixa de direção, né? Tem caixa de direção nessa medida, né? E vou colocar freio a disco na dianteira, vou trocar o garfo, pretendo trocar o guidão também, vou pintar, enfim, trocar o sistema de freio, colocar um freiozinho melhor e enfim, dá uma moral aí, se inscreve aí no canal, dá essa força e fiquem na paz e tamo junto, valeu!